estudante do terceiro ano, tudo bem com você? Professora Karen está aqui para mais uma aula de literatura. Vamos entrar em uma grande aventura literária no dia de hoje. Você está preparado para essa aventura? Como que a gente pode se preparar? Primeiro, higienizando nossas mãos, mãozinhas sempre limpas, e também hidratando o nosso corpo para a gente estar realmente bem disposto para mergulhar na aventura de hoje. Um bom livro é sempre uma boa história. E hoje nós vamos mergulhar numa história que traz muitas lições, muitas reflexões. Vai nos fazer pensar, refletir sobre até as nossas atitudes. Antes, porém, nós vamos ter que fazer uma outra viagem. Nós vamos fazer uma viagem no tempo. Nós vamos voltar para o passado. Você já imaginou você fazer uma viagem ao passado? Você voltar a viver o dia de ontem? É algo parecido que nós vamos fazer. Mas o que nós vamos fazer nessa viagem? Nós vamos visitar a história da aula passada. Você lembra qual foi a nossa história? Você lembra qual foi o livro que lemos na aula passada? Foi o livro do Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco, do escritor Edson Gabriel Garcia. Lembra do nosso gigante? Nós estamos numa sequência de aulas sobre gigantes. Nós também tínhamos um gigante nessa história, que era o Gigante Gigantesco. Vamos relembrar um pouquinho por onde que os personagens passaram nessa história? Afinal, nós vamos fazer uma viagem do tempo, nós vamos passar por alguns locais aí também. Tudo começou lá na Praça da Cidade, que era onde o gigante estava. Depois, eles tiveram que se deslocar daquela praça para outros locais para procurar o tesouro perdido do gigante. O tesouro perdido estava onde? Primeiro estava no país do gigante, mas o país também havia desaparecido, havia mudado de lugar. Tinha que achar o país e o tesouro. Mas como que era o nome desse país que desapareceu? Você se lembra? É o país Não Para Nada no Lugar. Por que esse país tinha esse nome? Esse aí está fácil de responder, né? Até lá no texto já conta para nós. As coisas nunca estão no mesmo lugar neste país. Por isso que ele se chama Não Para Nada no Lugar. Por isso que o tesouro também havia desaparecido. O gigante disse: enquanto eu dormia, meu tesouro mudou-se de lugar. E chegou até o ponto que até o país havia mudado de lugar. Depois, eles passaram por um outro lugar, que é a Gruta do Pé Fincado. Você sabe o que é uma gruta? Para a gente entender como é esse lugar, a gente tem que primeiro saber o que é uma gruta. A gruta é uma espécie de caverna, como essa aqui que vocês estão vendo na imagem. Mas por que essa gruta se chamava Gruta do Pé Fincado? O que significa fincar? Vamos dar a passadinha lá no dicionário para ver o que significa fincar. Fincar significa apoiar com força, cravar, fixar. Também significa enraizar, segurar, firmar. Então, se o tesouro do gigante tivesse ido parar nessa gruta, o que ia acontecer com o tesouro? Ia ficar fincado, ia ficar preso. Afinal, era a gruta do pé fincado. Muito bem. Já demos uma passeadinha por esses locais. Mas vamos analisar o gigante? Ou melhor, os gigantes que nós vimos nas histórias até aqui? Então, a nossa viagem vai ter que ir um pouquinho mais ainda no passado. Vamos relembrar dos outros dois livros que tínhamos gigantes, que você leu com a professora Dayana, que foi João e os 10 Pés de Feijão, A Princesa e o Gigante, e o que nós estamos aqui discutindo hoje, O Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco. Você se lembra como são os gigantes dessas três histórias, nesses três livros? Eles não são iguais. Vamos relembrar então. Antes, nós vamos relembrar um assunto que a professora Dayana também já falou para vocês, que é a diferença entre protagonista e antagonista. São personagens das histórias. Personagem protagonista, são esses aqui que estão destacados em azul. Protagonista é o personagem principal da história. Normalmente ele é o herói ou heroína, mas um protagonista, ele é aquele que tem um objetivo a ser alcançado, ele tem uma meta que ele precisa alcançar ali nessa história. Tá? E o antagonista? O que é o antagonista? É justamente quem vai fazer oposição, vai se opor ao protagonista, vai tentar impedir o protagonista de alcançar o seu objetivo. Nas histórias que nós vimos, em quais delas o gigante era antagonista? Havia alguma história em que o gigante era protagonista? Vamos ver um a um então agora. Começando por
o livro O João e os 10 Pés de Feijão. Nessa história, o gigante, ele era um antagonista, ele era o vilão da história? Lembra que quando o João estava descendo lá do pé de feijão, o gigante estava perseguindo o menino para tentar devorá-lo? Então, sim, aqui nós temos um gigante que é antagonista, ele está se opondo ao protagonista, que é o João. E o que mais a gente sabe sobre esse gigante? Ele era um gigante bonzinho, gentil, simpático? Não, né? Ele queria devorar ali os seres humanos, então ele era um gigante mais malvado. Muito bem, e agora na outra história, no livro da Princesa e o Gigante. Quem que era protagonista nessa história e quem que era antagonista? Nós tínhamos a princesa e o gigante. O gigante, lembra dele lá, que ele no momento de dormir, ele ficava fazendo barulho, ele não conseguia dormir e não deixava os seres humanos também a conseguirem o seu objetivo, que era dormir. Então ele ficava atrapalhando a vida dos seres humanos. Então ele sim, ele era um antagonista também. O que mais que a gente sabe sobre ele? Que ele era bem resmungão, né? Ele vivia zangado, reclamando de tudo. Afinal, ele vivia com sono, não conseguia dormir, então ele ficava com essa atitude de resmungão, reclamando de tudo. Mas depois ele não mudou a atitude dele? Você se lembra que a princesa Sofia conseguiu descobrir a maneira de fazer o gigante dormir? E você lembra qual era a solução que ela conseguiu? Era contar histórias, ler livros para o gigante. Isso o acalmou e fez ele dormir. Então ele deixou de ser um gigante resmungão e se tornou um gigante mais como que ele se tornou? Mais gentil. Então ele deixou de ser um antagonista, ele se tornou mais um protagonista ali na história. Mas no início ele era antagonista. E o gigante gigantesco? Ele é um antagonista ou ele é o protagonista? Quem que tinha um objetivo a ser alcançado nessa história? O gigante gigantesco. Qual que era o objetivo dele? Encontrar o seu tesouro perdido. Então nessa história ele é o protagonista, ele é o personagem principal. Seu objetivo é encontrar o seu tesouro. E ele é um personagem resmungão, ou malvado, como os dois anteriores? Não, né? Ele é até mais amigável. E a gente percebe também que ele é emotivo. Ele se emociona facilmente quando fala do seu tesouro. Fica magoado quando disseram que o tesouro dele não tinha valor. Então ele é bastante emotivo. Muito bem, então a gente viu que os gigantes, por mais que sejam grandes, a sua aparência pareça assustadora devido ao seu tamanho, nem sempre eles são malvados. Eles podem ser malvados, podem ser gentis, podem ser até emotivos, como a gente viu aí no último livro. E afinal, qual era o tesouro do gigante gigantesco? Você lembra qual era o tesouro dele? Era uma chupeta, para a decepção de todos os moradores da cidade que esperavam dividir com ele o tesouro. Muito bem, já fizemos a nossa viagem ao passado, agora a gente voltou aqui para o presente e vamos ter que descobrir primeiro qual é o tema de hoje. Nós vamos ver algumas pistas que vão te ajudar a desvendar o assunto da nossa história de hoje. Você percebeu que a minha mesa, minha cabeça, estão com alguns elementos diferentes. E aqui na imagem nós também temos alguns. Então vamos analisar aqui o que a gente tem de elementos para a gente usar para descobrir qual é o nosso tema de hoje. Então você vai examinar muito bem as pistas para tentar desvendar qual que é o assunto de hoje. Nas imagens a gente tem aqui vários elementos. Aqui temos frutas, temos moedas, temos também algo que parece um líquido. E aqui na minha mesa tem muitos objetos de que cor? Da mesma cor daqueles que estão lá na imagem, na cor dourada. Tenho flores douradas, uma estrela dourada, moedas douradas. Aqui uma caixinha também que tem um detalhe aqui em dourado, garrafa dourada, tudo dourado, inclusive a minha coroa. E então, se tudo aqui é dourado, a gente pode pensar no quê? Qual será o tema de hoje? Tem a ver com dourado. Será que tem a ver com tesouro? Será que é mais alguém que perdeu o tesouro igual o gigante gigantesco? Ou será que é o tesouro de um pirata? Será que tem a ver com tesouro? Bom, sabemos que tem a ver com ouro, afinal tudo aqui está na cor dourada. E então agora a gente vai fazer um paralelo. O que é um paralelo? Nós vamos comparar aqui, aproximar as duas histórias, a de hoje e a da semana passada. Como assim? Vamos primeiro relembrar. Você lembra lá na história do gigante gigantesco com quem que estava o tesouro, afinal? Estava com um personagem chamado Midinhas, que é esse personagem que está aí na imagem.
Por que estou falando dele agora? Porque Midinhas, ele é um nome que veio de um outro nome. Midinhas é o diminutivo. É o diminutivo de que nome? Do nome Midas, que é um personagem de uma outra história, do mito de Midas. E é nesse ponto que a história anterior com a história da aula de hoje vão se conectar. Elas têm personagens parecidos, até o nome é parecido, mas tem outras semelhanças que vocês verão também. Vamos primeiro pensar, a gente vai ler um mito na aula de hoje, mas você sabe o que é um mito? Quando a gente fala de um texto, eu vou ler um texto que é um mito. O que é um mito? Mito é uma história, é uma narrativa, mas é uma narrativa fantástica, que trabalha com a imaginação, com seres fantasiosos. E os mitos eram utilizados desde os tempos passados para tentar explicar fenômenos da natureza, por exemplo, como que se forma o trovão, o que é um trovão, por que chove. Então as pessoas tentavam explicar esses acontecimentos que elas não sabiam explicar usando mitos, usando a fantasia, usando a imaginação. Também explicavam outras situações que aconteciam na sociedade e até comportamentos dos seres humanos, tudo usando essas histórias fantásticas. Então, é esse tipo de história que nós leremos hoje. E essa história que nós vamos ler é um mito que surgiu lá na Grécia, é um mito grego. Vamos ver aqui no mapa onde fica a Grécia em relação ao Brasil, que é onde nós estamos. Então, ali embaixo, no círculo vermelho ali, ó, é onde nós estamos, no Paraná, dentro do Brasil. A Grécia está lá em cima, lá, ó, perto da Itália, então, um bocadinho distante de nós. Né? Então, esse mito surgiu lá há muitos anos, muito tempo atrás, quando nós nem imaginávamos nascer ainda. Então, ali nós vemos a Grécia. O livro de hoje é um livro de mitos, que é esse daqui, Mitos Gregos, de Eric Kimmel. Só que esses mitos, como eu falei, eles surgiram lá na Grécia, são gregos. E o autor Eric Kimmel, ele não criou esses mitos, ele recontou. Os mitos, eles sempre foram recontados pelas pessoas, eles não eram escritos, eles eram contados oralmente. As pessoas se juntavam ali para conversar e ficavam contando uns para os outros, de pai para filho. Eram histórias orais. Depois é que elas se tornaram escritas, como a que a gente vai ler hoje. Então, Eric Kimmel, ele é autor deste livro, mas ele não é autor dos mitos que estão aqui. Ele está apenas recontando. Mas, afinal, quem é esse autor Eric Kimmel? Vamos saber um pouquinho sobre ele. Aqui nós temos uma foto do autor, do site oficial dele, e fala um pouquinho aqui sobre ele. Diz que ele é autor de mais de 150 livros para crianças, inclusive cita o nome de alguns aqui. A Nancy e a Rocha Coberta de Musgo, e um outro livro que recebeu até prêmio, Herschel e os Goblins de Hanukkah. A gente viu que esses livros aí têm uns nomes meio diferentões, né? E vamos ver mais alguns livros dele? Olha só, aqui todos esses livros estão com o título em outro idioma, eles estão em inglês. Por que eles estão em inglês? Porque esse autor, Eric Kimmel, ele nasceu em outro país, ele nasceu lá nos Estados Unidos, no ano de 1946, e nos Estados Unidos se fala inglês. Então, os livros dele, os originais, são em inglês. Nós vamos ver uma versão traduzida, ok? Onde ficam os Estados Unidos? Ali embaixo, novamente, onde nós estamos, aqui no Brasil. Estados Unidos é aquele roxinho lá em cima. Então, foi lá que Eric Kimmel nasceu. Esse livro que nós vamos ler, então, ele é um livro traduzido. Quem que traduziu foi Mônica Stein. Ele tem algumas ilustrações também na capa, no seu interior. Não são muitas, mas tem. Quem ilustrou foi Pepe Montserrat. Já fizemos toda essa introdução, já conhecemos um pouquinho do autor, entendemos que este livro aqui é um reconto, né? São histórias recontadas, mitos recontados. Vamos agora abrir a porta e mergulhar nessa história? Eu vou abrir aqui o meu. Então, você está preparado para mergulhar na história? Vamos então ver qual que é a primeira informação que nós temos desse livro. Aqui nós temos a imagem do personagem principal dessa história. E ele tem alguma coisa a ver com o Midinhas lá. Quem é esse personagem? Vamos analisar como ele está representado ali? O que ele está fazendo nessa imagem? Ele está nadando ali, né, mergulhando no meio das suas moedas de ouro. Então, será que ele é rico? Possivelmente, está nadando no meio do seu dinheiro.
Ele está feliz. E olha o jeito, a forma como ele está vestido. Está com aquela capa, com os detalhes em dourado. Até o calçado dele é dourado. O bracelete dourado. E uma coroa. Então, quem é esse personagem? Ele é um rei. E um rei muito rico. Mas observe que lá na janela tem alguém espiando também. É mais um personagem dessa história. Então, a gente já tem algumas ideias sobre quem é essa personagem. É um rei que gosta ou que tem muito dinheiro e que está sendo espionado por alguém. Vamos ler, então? Midas, rei da Frígia, era o homem mais rico do mundo. Arcas e arcas cheias de ouro, prata, pedras preciosas amontoavam-se na sua casa de tesouros. Midas tinha mais dinheiro do que é possível imaginar, mas para ele não bastava. Midas mergulhava os braços em suas arcas de moedas e murmurava: quero mais ouro. Enfiava as mãos em suas arcas cheias de pedras preciosas. Enquanto diamantes e rubis escorriam-lhe por entre os dedos, ele exclamava ganancioso: quero mais joias. Entre as paredes da casa em que guardava os seus tesouros, Midas gritava: mais, mais, mais! E o eco repetia: mais. Um dia, ao passar por ali, o deus Dioniso ouviu os gritos de Midas. Olhou pelas grades da janela e viu o rei rolando num monte de moedas de ouro, como um porco chafurdando na lama. Era uma cena tão ridícula que Dioniso se pôs a rir. Está rindo de mim? Perguntou o rei Midas. É claro! Você parece um tolo, disse Dioniso. Não me importa o que acha, retrucou Midas. Adoro dinheiro e quero ganhar cada vez mais. Deveria pensar mais em dar do que ganhar, replicou Dioniso. Por que não usa sua riqueza para dar de comer aos famintos? De que adianta ter tanto dinheiro só para guardar? Dar meu dinheiro? De jeito nenhum, disse Midas. Quem me dera obter o toque de ouro. Como eu seria feliz se tudo que eu tocasse se transformasse em ouro. Você acha mesmo que seria mais feliz assim? Perguntou Dioniso com ar de incredulidade. Tenho certeza, respondeu Midas. Quero só ver, sussurrou Dioniso, afastando-se. Vamos fazer uma pausa aqui para a gente pensar aqui o que nós vimos até agora. O que a gente já sabe sobre esse rei? Ele é o rei da Frígia, o rei Midas. E o que ele mais gosta? Ele gosta de riquezas e ele é muito ambicioso. Quanto mais ele tem, mais ele quer cada vez mais, né? E ele não pensa em dividir com ninguém também. Você viu quando o Dioniso sugeriu dele dividir a riqueza dele com os mais famintos, com os mais necessitados? O que ele disse? Nem pensar. O que será que vai acontecer com esse rei? Será que o toque de ouro ele vai conseguir conquistar? E será que realmente vai fazer feliz tantas riquezas? Vamos continuar a leitura para a gente descobrir. Que sujeito estranho, pensou Midas. Que ideia! Dividir minha riqueza com os outros? Não posso permitir que esse louco fique perambulando pelo meu reino. Preciso tomar alguma providência. O rei saiu da casa do tesouro, fechou a porta pesada e a trancou com uma imensa chave de ferro. A porta brilhava tanto que seus olhos se ofuscaram. Assim como o ferro Era isso, a madeira da porta havia se transformado em ouro, assim como o ferro da chave que ele segurava. Midas não cabia em si de contente. Os deuses haviam atendido o seu desejo. Tudo que ele tocava transformava-se em ouro. Midas saiu correndo pelo jardim, tocando as árvores, tocando as flores. Tudo se transformou em ouro. Também se transformaram em ouro a água do laguinho, os sapos, as flores e as flores das folhas das ninféias e os peixes. A grama sob os pés de Midas também se transformou em ouro. Midas estava tão feliz que nem notou as outras mudanças em seu jardim. As flores de ouro já não exalavam seu perfume. O farfalhar das folhas ao vento era agora um barulho alto, um terrível retinir de metal. Os peixes não chapinhavam na água, os sapos não coachavam, as folhas de grama cortavam os calcanhares de Midas, como lâminas afiadas. O jardim, antes muito colorido, agora era todo amarelo cor de ouro. Midas correu até seu palácio, ordenou aos criados que preparassem uma refeição igual para comemorar sua sorte. Convocou toda a família e os amigos para participarem da festa.
O banquete foi servido, composto por iguarias finas, vinhos raros. Num gesto largo, Midas ergueu sua taça para brindar e imediatamente ela se transformou em ouro. Houve uma exclamação de espanto. Um brinde ao rei mais rico da terra, que se tornará cada dia mais rico, Midas declarou. Ao rei, responderam os presentes, e todos beberam, menos Midas, pois o vinho transformou-se em frio ouro assim que tocou seus lábios. Deixando a taça de lado, ele declarou iniciadas as comemorações. Os convívas começaram a comer. Midas também tentou, mas tudo que lhe tocava a boca transformava-se em ouro. Niobe, o gato do rei, pulou no colo do dono e imediatamente transformou-se em ouro. Seu cão Ajax lambeu-lhe a mão e teve o mesmo destino. E qual será o destino desse rei agora? Tudo está se transformando em ouro, tudo que ele toca, os objetos, as flores, até o líquido que ele foi o vinho que ele foi beber se transformou em ouro. E agora, o que você acha que vai acontecer com esse rei? Vai ficar satisfeito e feliz com tantas riquezas? Vamos encerrar a leitura para a gente ver. Então Midas compreendeu tudo, e uma expressão de pavor instalou-se em seu rosto. Os convidados o fitavam sem saber o que fazer. Phoebe, sua filha adorada, levantou-se e correu para ele preocupada. — O que foi, papai? Está se sentindo mal? Antes que o pai conseguisse detê-la, ela pôs a mão em sua testa e imediatamente se transformou numa estátua de ouro. Midas jogou-se da cadeira, rolando no chão desesperado. — Sou o rei mais rico do mundo, mas sou o mais pobre ser humano. Agora sei o que os deuses quiseram me ensinar. O toque de ouro é uma maldição. Destruiu minha filha amada, meus animais de estimação e vai continuar me privando de tudo que é importante para mim. De que serve minha riqueza se não posso ter nem um copo d'água ou um pedaço de pão seco? Meu dinheiro não poderá impedir que eu sinta fome, sede, medo, solidão. Aprendi tarde demais a reconhecer o que é importante de fato. Você sempre foi um homem bom. Acontece que o brilho do ouro ofuscou seus olhos, disse uma voz. Midas levantou os olhos e viu Dioniso à sua frente. Ajoelhou-se diante do deus e disse: Desculpe-me a minha ambição. Não há razão para se atormentar. Você aprendeu a lição. Com o gesto de Dioniso, um imenso arco-íris se formou. Midas fechou os olhos e, quando voltou a abri-los, viu-se de novo sentado à mesa do banquete. De pé, ao seu lado, Phoebe, que lhe falava carinhosamente. Ajax lambia-lhe a mão e Niobe ronronava instalada em seu colo. Por favor, traga-me uma fatia de pão e um copo de água, Midas pediu. Nunca ele comeu e bebeu com tanto prazer. Tocava os pratos, os guardanapos, a toalha e suspirava de alívio ver que nada acontecia. Nada se transformava em ouro. Uma brisa leve entrou pela janela trazendo o perfume suave das flores do jardim. O toque de ouro acabara-se para sempre. Abram as portas do meu palácio e convidem a todos os habitantes do reino para participar deste banquete, Midas ordenou. A partir daquele dia, Midas passou a partilhar suas riquezas com quem precisava. Deixou de ser o rei mais rico do mundo, mas certamente tornou-se o mais querido. E aí, o que você achou dessa história? O rei aprendeu uma grande lição, não é? Vamos explorar um pouquinho mais esse texto para a gente ver o que mais a gente descobre. Muito bem. Qual é a relação entre Midinhas, que Midinhas, lá do livro do Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco, e o rei Midas da história que lemos agora, do mito? O que eles têm de semelhante? Os dois tinham o toque de ouro. Tudo que eles tocavam se tornava ouro. Por isso que o gigante gigantesco não queria que o Midinhas olhasse ou tocasse o seu tesouro. Ia transformar tudo em ouro, e não era isso que ele queria. Então essa é a comparação, a relação entre esses dois personagens. Por isso que eles têm até um nome parecido. Vamos pensar no rei Midas. O que fez o rei Midas não desejar mais o toque de ouro? Ele tanto queria ter o toque de ouro porque ele queria ficar cada vez mais rico. O que fez com que ele desistisse desse sonho dele? Primeiro ele começou vendo que ele não conseguia se alimentar. Lembra que ele foi tomar o vinho, virou ouro. O que ele ia pegar para se alimentar, os alimentos, o pão, tudo virava ouro. Ele não podia comer. Como é que ele ia sobreviver? Tudo que ele tocava os lábios se tornava ouro. Os seus animais de estimação viraram estátuas de ouro. E, por fim, o que aconteceu? Que foi o principal que deixou ele mais desanimado e desesperado? A filha se tornar uma estátua de ouro. Então, ele percebeu que tudo que era importante para ele estava se perdendo.
E podemos pensar ainda, pensando nessa análise, nessa reflexão que o rei fez, por que ele disse que ele era o rei mais rico, né? Ele tinha muitas riquezas e estava tendo muito mais ali com o toque de ouro. Mas por que ele disse que, ao mesmo tempo que ele era o rei mais rico, ele era também o mais pobre ser humano? O que era de fato mais importante para ele? Era o dinheiro? Eram as suas riquezas? Ele viu que não. Então ele viu que por mais que ele tivesse muitos tesouros, riquezas, as flores no seu jardim, tudo havia se transformado em ouro, ele viu que não era isso o mais importante para ele. O mais importante havia se perdido, que era ali os seus animais de estimação, a sua capacidade de se alimentar, a gente precisa se alimentar para sobreviver, mas mais do que isso, até a sua filha. Então ele perdeu tudo que era mais importante, por isso que ele se sentiu pobre. Ele tinha riquezas, mas isso não era o que fazia ele se sentir rico de fato. Não era o mais importante para ele. E agora, mais uma comparação entre as histórias. A gente viu que o rei Midas, no começo, ele era muito ganancioso, ambicioso, só pensava em riquezas, né? Depois ele mudou, mas no início ele era esse homem ganancioso. Lá na história do tesouro perdido do gigante gigantesco, que personagem ou personagens podem ser comparados com o rei Midas? Quem era também muito ganancioso lá naquela história? Era o gigante gigantesco? Ele não era ganancioso, porque ele não quis que o tesouro dele virasse ouro. Quem que era ganancioso naquela história? Quem que queria o tesouro do gigante? Os moradores da cidade. Então, naquela história, a gente tinha várias pessoas que se comportavam como Midas era no início. E eles também acabaram decepcionados, não é? Afinal, eles viram que o tesouro era uma chupeta e não o tesouro que eles esperavam. Nos dois casos aí, os personagens gananciosos saíram decepcionados. Para a gente encerrar, então, vamos pensar aqui um pouquinho. A gente comparou esses dois livros, o mito de Midas, que está neste livro aqui, Mitos Gregos, como eu falei, recontados por Eric Kimmel, comparamos com este outro livro de literatura infantil, que é O Tesouro Perdido do Gigante Gigantesco. Então, a gente viu que temos personagens com atitudes parecidas, como os moradores da cidade, que são tão gananciosos quanto era ganancioso o rei Midas lá no início. E vimos também que temos um personagem ali na história do Gigante Gigantesco que tem o toque de ouro, assim como o rei Midas. Tudo aquilo que ele toca virava ouro, era o toque de ouro. Quando a gente tem essa semelhança entre histórias, a gente tem uma relação entre elas. E mais, quando nesse livro aqui foi citado o personagem Midinhas, quem conhecia a história do mito de Midas, na hora já pode ter pensado, Midinhas deve ter a ver com o rei Midas lá do mito. Você agora sabe também. Quando você ler, se você tiver a oportunidade de um dia ler esse livro novamente, você vai lembrar que o personagem Midinhas tem a ver com o mito de Midas, que era o rei ganancioso que teve o toque de ouro. Quando a gente tem essas relações tão próximas entre textos, a gente tem o que a gente chama de intertextualidade. Quando as histórias, uma história faz referência à outra. As histórias, por algum motivo, elas vão se conectar. Então, a gente viu que cada livro é um mundo de possibilidades. E muitas vezes essas possibilidades vão se conectar, vão se relacionar entre elas, como a gente viu aqui. Espero que você tenha gostado dessas histórias que nós lemos e aguardo ansiosamente a sua presença na nossa próxima aula. Tchau!